Boa noite, estamos de volta. Então, a gente entrou agora há pouco, mas deu um picozinho na conexão. Então, estamos de volta com uma gatinha aqui muito levada, puxando fio. Peraí, gente. Olha só, minha ajudante hoje. Essa aqui é a Janaína, minha ajudante hoje. Se ela me ajudar e não me atrapalhar e não ficar puxando o fio do carregador do celular da mamãe, né, Jana? Então, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez para o nosso bate-papo, para a nossa conversa hoje sobre planejamento de casamento passo a passo. Nosso bloco de atividades, né, na empresa, assim, para os nossos meninos em geral, ela tem 5 grupos macros, assim, com os subitens, com as atividades. E hoje eu vou explicar detalhadamente para vocês os 2 primeiros e os 3 seguintes na semana que vem. Combinado? Cadê todo mundo? Quem tá aí conosco? Lohana? É você que tá aí? Ou JB Fotografias? Oi, 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 tudo bem? Então, pessoal. Glorinha! Glorinha entrou! Esperar o pessoal entrar um pouquinho. Ei, Glorinha! Olha aqui sua neta, que levada. Olha aqui, que trenzinho. Quem tá aí? Matheus, Bamara. Oi, 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 gente. Pessoal, nosso assunto de hoje é organização de casamento passo a passo. Tô num cenáriozinho um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados. Geralmente eu gravo, né, no primeiro andar. Lá eu consigo ligar o ring light, enfim. Mas eu tô numa super rinite. E meu olho não está aceitando lente. Então eu tive que vir pra um lugar com um pouquinho mais de luz amarela. Pra poder gravar e não ficar refletindo no óculos. Senão vocês iam me ver com aquela bola de luz no óculos o tempo todo. Glorinha, que saudade. Doida pra ir pra aí. Posso ir pra ir levar sua neta? Diz que sim. Ó, que pequenininha que ela é. Nem dá trabalho. Bom, quem tá aí conosco? Olha, outra Glória entrou, Glória Gomide. Oi, oi, oi. Quem tá aí conosco? Alguém tem algum noivo, alguma noiva aí? Alguém que vai casar esse ano ou ano que vem? Me conta um pouquinho. Pra gente saber, pra eu saber aqui, né? Quem são as pessoas que estão aqui conosco, que estão aqui comigo. Conosco, né, filha? Você também tá aqui. Tô tentando segurar pra você não ir ali roer o fio do carregador do celular. Bom, gente, vamos começar a falar de planejamento e de casamento? Vamos? Vocês desculpem a minha voz meio nasalada, como eu disse, tô numa super rinite. Então, hoje a gente vai mais devagarzinho, assim, mais de levinho, sem aquela luz ligada nos 480, como geralmente tem aqui. Vamos lá. Como eu, né, tava falando um pouquinho mais cedo no outro vídeo que a gente reiniciou, falar de organização de casamento é um tema que é muito pedido aqui. Não só pelos meus meninos, né? Quando eles recebem um cronograma, uma plataforma, enfim, vários deles já falaram: Lu, você tem que gravar sobre isso, tem que explicar sobre isso, você tem que mostrar para as pessoas, né, esse passo a passo, porque é muito diferente do que a gente imagina antes de começar, enfim, sempre me incentivaram muito a divulgar isso. E pro pessoal que nos segue aqui, que vários já mandaram também direct pedindo: como é que é, qual é o primeiro passo, o que eu contrato primeiro, como é que faz, como é que organiza, por onde que começa, enfim. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse processo de organização e planejamento do casamento. Gente, é muito importante a gente entender que planejamento do casamento é diferente de organização da festa. Então, hoje, nós vamos dividir esses 2 pontos. Nós vamos falar o que é planejamento do casamento, né? Casamento vai muito além de festas de casamento. E organização da festa de casamento, passo a passo, que eu acho que é a grande expectativa de quem pedia para gravar esse vídeo, fazer uma live com esse tema. Quando a gente fala de planejamento de casamento, o buraco é um pouco mais embaixo, né? Como diz o ditado. A gente tem que cuidar um pouquinho mais do contexto e de
quem tá ali envolvido do que necessariamente da logística da festa em si. Então, quando a gente fala de planejamento de casamento, é importante que haja, em primeiro lugar, uma boa conversa entre o casal. Não adianta a gente querer planejar uma festa de casamento sem ter o casal alinhado, né? Em algumas situações lá no escritório, saudades do meu escritório, a gente tem uma mesinha de reunião e a gente tem tipo uma áreazinha assim com um sofá, enfim. Em várias situações a gente já saiu da mesa de reunião. Eu brinquei com eles, falei, gente, isso é assunto pro sofá, não é assunto pra reunião. E a gente vai pro sofá pra poder conversar sobre o casamento, sobre o casal e não sobre a festa, que são coisas diferentes. Então, antes de começar a planejar uma festa de casamento, comece planejando o casamento, né? E como é que se faz isso, Luísa? Com a boa e velha conversa. É preciso entender as expectativas do outro. É preciso que você conheça as suas expectativas. É preciso que vocês entendam o terreno que vocês estão pisando, digamos assim. Nossa, Luísa, mas a gente já namora há 12 anos, há 8 anos, a gente já se conhece muito. Ok, vocês podem se conhecer enquanto pessoas, saber como é que fulano se comporta enquanto filho perante os pais, enquanto amigo perante a rodinha X ou Y, enquanto funcionário ali, caso vocês convivam no mesmo ambiente de trabalho, enfim. Mas vocês não sabem como que o fulano ou a fulana são como marido e esposa, porque obviamente vocês ainda não casaram, né? Então, é muito importante tentar antecipar a probabilidade de alguns problemas, e a gente só faz isso dialogando, se conhecendo, né, conseguindo expor para o outro o que é prioridade para você, quais são os seus limites para uma situação X ou Y, né, entender financeiramente qual é a realidade de vocês, porque falar de festa de casamento, né, num próximo momento é falar de um investimento alto. Não tem como falar que festa de casamento é baratinho, gente, não é, né? Não quer dizer que eu precise gastar tubos de dinheiro, mas qualquer dinheiro que sai da conta mal investido já é caro. Se eu perder R$2 mal investido, se eu comprar um salgado de R$5 e estiver ruim, eu considero uma super perda. Agora, se você, sei lá, compra uma roupa, enfim, faz um investimento grande, um curso, alguma coisa, mas aquilo foi de grande valia, você não perdeu aquele dinheiro, foi um investimento. E aí, pro casamento, que trabalha com um montante grande de dinheiro, né? A gente tá falando aí de R$1.000, né? Não existe um casamento baratinho de R$700, R$800, né? São alguns alguns poucos mil, ou alguns outros eventos com muitos mil, mas a gente tá dizendo sempre de 3 dígitos, de 4 dígitos pra cima. E aí falar disso é muito importante para entender a realidade financeira de vocês, para entender as possibilidades de vocês, para que vocês não se frustrem, né? Então, calibrar a expectativa, falar sobre vida financeira e falar sobre projetos futuros, né? É muito importante que o casal esteja alinhado com o que eles querem para a vida a dois. Se você quer ter uma casa lotada com 5 filhos e o seu parceiro, sei lá, já tem um filho ou não se vê pai, tá na hora de sentar e conversar sobre isso, né? Ou vice-versa. Eu, por exemplo, eu não pensava em ter filhos. E aí, na convivência com o meu noivo, com a irmã dele, que tem as nossas sobrinhas gêmeas de 2 aninhos, enfim, aquilo foi me amolecendo de um jeito, e hoje eu já cogito futuramente ter um filhote. Mas, por enquanto, eu estou feliz com esses filhotinhos aqui. Então, são coisas que precisam ser conversadas mesmo, porque isso é um plano de vida dele, isso é um projeto pra ele. Então, se eu tenho plano de ficar com ele o resto da vida, eu não posso simplesmente dizer, esse é o meu plano e o meu vai prevalecer e o seu a gente deixa pra lá, né? Então, conversar sobre essas expectativas. Gente, só arrumar meu cabelo aqui que tá meio avacalhado, né? Bom, voltando. Conversar sobre essas expectativas e sobre esses projetos de vida é fundamental. Deixa eu, antes de ir pro próximo passo, contar um casinho aqui pra vocês. Bom, como vocês sabem, eu ia me casar agora em outubro. E eu fiquei noiva em abril do ano passado.
Conheci o meu noivo em janeiro do ano passado. Então a gente se conheceu em janeiro. Comecei a namorar em fevereiro. A gente se conheceu tipo metade de janeiro. A gente começou a namorar inicinho de fevereiro, então 15 dias depois. E a gente ficou noivo em abril, no final de abril. Aí, por causa de prova de faculdade, que ele tá terminando o curso agora, enfim, desencontros de data, de agenda, porque estamos em estados diferentes, infelizmente, por enquanto. Conseguimos fazer a nossa festinha de noivado, que foi super gostosa, em julho. Então foi tudo muito rápido, assim. Se vocês pensarem, de janeiro a julho, a gente se conheceu, namorou, ele colocou um anel no meu dedo, fizemos festinha de noivado, enfim. E aí começamos o processo de organização do casamento. Muito empolgados, muito felizes, muito certos do que a gente queria, que, né, na verdade, de estarmos juntos, enfim. E aí veio a pandemia. E aí, quando veio a pandemia, tivemos que parar, né, com todos os planos e parar e falar assim, agora, como é que a gente vai fazer? Vamos remarcar? Pra quando? Remarca, não remarca, enfim. E eu lembro que teve uma conversa muito legal, muito legal, que foi essa conversa que talvez nós tivéssemos tido lá atrás, que foi sobre calibrar as expectativas, sobre entender do planejamento e do momento de vida de cada um, né? Ele tá formando agora na faculdade, então ia coincidir um ano de TCC, de final de semestre, né? Ele ia formando agora no meio do ano, logo depois, agosto, setembro, outubro, 1º de outubro já era o nosso casamento, ou seja, 2 meses depois, e com a cabeça a mil, em outro estado, ainda se posicionando no mercado, construindo enquanto profissional, financeiramente também. E aí, na nossa conversa, a gente entendeu que os dois estavam extremamente empolgados para possibilidade de uma vida a dois, porque a gente se dá super bem. Quando a gente tá junto, graças a Deus, é uma tranquilidade, assim. Se tem algum desencontro, se algum chiado na comunicação, normalmente quando a gente tá longe, quando a gente começa a ficar irritado com a distância, com a saudade, a gente pode conviver 1 mês, 2, 3 juntos, que é tranquilo. Então a gente tava certo da convivência, que era aquilo que nós queríamos, mas a gente entendeu que a gente tava talvez indo acelerado demais pro contexto de vida de ambos que ainda não estava sintonizadinho. Então eu tenho um ritmo de vida, eu tenho já um ritmo de trabalho, ele tem outro, eu tenho uma construção profissional, financeira, que ele tem outra, e aí a gente precisava achar um denominador comum daquilo ali, para que nenhum dos dois tivesse nenhum tipo de incômodo, né? Nem durante a organização e nem depois. E aí foi tão legal, porque a gente às vezes acha bobeira, né? Sentar pra conversar, às vezes o que parece óbvio, mas foi uma conversa tão libertadora que, assim, a gente sempre curtiu falar de casamento, ele sempre participou, né, muito, mesmo distante, eu aqui organizando as coisas, e eu fui entendendo que, por trabalhar com isso, era um assunto muito normal pra mim do meu dia a dia. Então falar de casamento o dia inteiro é uma coisa normal e que pra mim é uma delícia, né? E que pro outro, às vezes, pode ser um pouco massacrante, porque é o meu universo, não é o universo dele. E aí foi muito legal a gente se conhecer um pouco mais, calibrar essas expectativas e conseguir dimerizar esse ritmo de um jeito mais adequado, assim. Então, foi até bom nessa essa pausa, esse respiro que a gente ganhou aí com pandemia, com quarentena, porque a gente entendeu que talvez num outro momento ele estivesse mais inteiro, mais presente, curtindo mais, se envolvendo mais e com a cabeça mais voltada para isso, não para final de curso, para trabalho, para obra, né? Ele é engenheiro mais lindo deste Brasil. Então, foi muito legal, gente. Então, assim, só um depoimento, um testemunhozinho aqui de como que essas conversas são importantes. E isso, gente, a gente tá dizendo que foi ocasionado por causa de uma pandemia, né? Mas era uma conversa que a gente já podia ter se proposto e feito antes. Por mais que a gente converse muito, a gente nunca sentou para conversar sobre esse aspecto do planejamento da vida a dois. A gente
ficou feliz, vamos casar e vamos planejar a festa de casamento. Então, é muito, muito importante pro casal. O primeiro passo, então se tiver que vir aqui, dar uma receitinha de bolo, planejamento de casamento, passo a passo, o primeiro passo é conversa, né? Um bom diálogo, uma boa conversa para vocês entenderem o que cada um quer, o que cada um pode, o que cada um espera e a partir disso chegarem no momento ideal para essa construção. Bom, segundo passo. Vamos aqui, minha colinha tá aqui, ó. Segundo passo. Conversados, alinhados, vamos partir para o planejamento da festa. Então, se vocês já estão alinhados quanto à vida a dois, quanto ao planejamento, casamento, sentido amplo, né? Ali o que acontece do dia seguinte da festa em diante, é hora de começar a planejar a festa de casamento. Não precisa ser necessariamente uma festa, gente. Nem todo mundo tem condição, às vezes, de dar uma festa. Pode ser um almoço, um encontro, um jantar, um café da manhã, um brunch, para 2 pessoas, 3, 10, enfim, quantas forem, 1000. Assumi um pouco demais. Mas tudo bem, eu sou apaixonada por mini wedding, né? Então, sou super suspeita. Que eu adoro um casamento pequenininho, um mini wedding. Se eu pudesse, eu faria o meu pra 20 pessoas, mas a lista não deu. Eu tenho isso quase de primo, de primeiro grau. Então, foi meio impossível. Mas, enfim. Então, o primeiro passo é definir a data e o local. Então, papel e caneta na mão pra quem tá aí, pra gente começar agora os tópicos do planejamento de casamento. Primeiro passo, definir data e local. A gente só consegue seguir com os outros. Gente, desculpa, tá toda hora balançando a câmera, porque tem alguns gatos aqui, eu tô em cima da cama, e tem alguns gatos aqui passeando. Né, filho? Então, tem uma outra aqui dormindo no meu colo, como eu mostrei pra vocês aqui, ó. Então, vamos lá. Definir data e local. E como é que a gente define data e local? Parece simples, né? Olha onde você gostou e vê a agenda disponível. Beleza. Mas se tiver alguma data especial, se tiver alguma comemoração, por exemplo, eu tenho um casal que tudo deles é dia 12. Então, acho que foi pedido de namoro dia 12, conheceram dia 12, noivado dia 12. Eu não lembro dos detalhes da história, mas eu sei que tudo é dia 12. Então, o casamento seria agora dia 12 de setembro. Que nós vamos adiar. E estamos procurando dia 12 do ano que vem. Mas se não dá, eles estão tranquilos em relação a não ser um dia 12. Então, se não tiver nenhuma data importante, nenhuma data com algum significado especial, é importante ir para um segundo passo, o segundo ponto deste passo, na verdade, que é entender as características dos meses. Apesar de que hoje a gente não tem muito essa história de primavera, verão, outono, inverno, não temos meses bem definidos no Brasil, então não tem dessa de que maio não chove, de que tal mês chove mais, chove menos. Lógico que existe uma probabilidade maior, mas a gente não tem garantia nenhuma, né? No hemisfério norte as estações são muito bem definidas, com características muito específicas. Aqui não. Então, existe uma probabilidade maior ou menor de um mês X ou Y. Então, é importante entender. O que vocês querem? Um local aberto? Então, vamos procurar um mês com uma probabilidade menor de chuva. Não, pode ser um local fechado. Então, tanto faz, se for tipo no verão ou no inverno, né? Talvez num local fechado que não tenha um ar-condicionado legal, ou que seja, sei lá, um toldo, alguma coisa no verão pode ser um pouco incômodo. Então, entender a especificidade de cada mês para essa escolha, principalmente nas condições climáticas, é muito importante para a condução do resto do processo, ok? Bom, a escolha do local. A escolha do local, ela tem que ter a cara de vocês, né? A escolha do local, às vezes, é um dos pontos mais demorados, assim, porque existem várias possibilidades, a pessoa às vezes idealiza uma coisa que não acha perto, ou que quando acha não cabe no bolso, enfim. Mas a escolha do local é sem dúvida, o nosso ponto de partida. A partir do momento que você escolheu o local, você vê a agenda de lá, do dia que tem disponível, escolhe, e a partir dali a gente consegue engrenar a primeira e seguir com o resto do planejamento. E ela tem que levar em conta todas as características do seu casamento, principalmente a sua lista.
Qual que é o seu sonho, né? O que você imaginou de cerimônia? Cerimônia no local, não é? Então é na igreja, a gente faz muita questão de uma cerimônia na igreja. Mas e aí? Essa cerimônia na igreja, como é que é esse deslocamento pro local da recepção? Tem onde estacionar? Os convidados que vêm de fora, eles têm uma facilidade? É possível achar Uber perto? Tem algum ponto de apoio perto? Uma farmácia, um posto de gasolina? Alguma coisa nesse sentido? Então, se não, tem onde os convidados se hospedarem? Existe pousada? Existe possibilidade de hospedar no local? Uai, gente, estão dizendo que não tá saindo som. Obrigada, Kênia. Mais alguém aí, gente? A Kênia tá dizendo que não tá saindo som pra ela. Pra você está saindo som? Me fala aí, por favor, quem mais tá aí conosco assistindo. Se tá tranquilo. Porque até agora ninguém falou nada. Me conta aí, por favor, gente. Se vocês estão conseguindo ouvir. Ó, a Rosane tá dizendo que sim. A Nelise também. Então, eu acho que é aí então, amor. Tenta sair e entrar de novo. Oi, Thiago, tudo bem? Papai deitou. Bebezinho lindo. Bom, pessoal, então, retomando. Escolhido o espaço e a data. O que geralmente os casais fazem? Me conta. Vocês sabem por onde que eles querem começar normalmente? Vamos ver se vocês adivinham. Agora sim, deu? Ah, que joia. Ó, tô dizendo aqui, então, escolhida a data e o local, né? E pra escolha do local, a gente tem que levar em conta toda a característica do que vocês querem, né? Em termos de cerimônia, se vai ser no local, se vai ser fora, se vai ser em alguma igreja, esse transporte, as condições do local. Ai, Lu, eu quero muito fazer no sítio da minha família. Pois é, o sítio da sua família é lindo, é perto, é acessível. Mas e banheiro? Tem banheiro para o número de convidados que você quer? Tem estrutura pra gente entrar com um caminhãozinho muque para colocar um gerador lá dentro de energia? Tem como a gente construir uma tenda para poder colocar a equipe de garçom, enfim, e todos os convidados, né? Porque a gente vai fazer todo mundo num lugar aberto. Como que é? Precisa de um nivelamento de piso, e dependendo do investimento que a gente precisa fazer, gente, não compensa, por maior que seja o valor efetivo da escolha daquele local. Eu adoro casamentos em casa, fazendas, sítios que envolvam alguma história da família, sempre acho que tem muito sentido, mas normalmente, por não serem locais que tem uma estrutura para evento, que são feitos para isso, a gente precisa de uma intervenção muito grande. Eu fiz um casamento em Cláudio, numa fazenda, e aí tudo, inclusive o banheiro foi contratado, assim, nós contratamos aqueles containers de banheiro, tipo banheiro, aqueles banheiros de luxo que vem em container, sabe? Então, assim, é possível? É super possível, mas isso requer um investimento, né? E às vezes o investimento pra deixar o local, eu vou fazer na casa dos meus pais no interior porque é mais barato. Então, assim, às vezes uma estrutura mínima que a gente precisa por questões de segurança, como, por exemplo, gerador, por causa de energia, banheiro, né, um lugar coberto para questão de higiene, inclusive, de comida, cozinha, enfim. O investimento para construir essa estrutura mínima fica muito mais caro do que a contratação de um espaço. Mas acho que é aquele caminho de sempre, ir lá, investigar, né, fazer uma visita técnica, ver as possibilidades e colocar na ponta do lápis. Né? Eu acho que a gente tem que... Eu sempre parto do princípio com os meus meninos de começar com o ideal, de entender qual que é o ideal deles, o que eles sonham, o que eles querem muito. E a partir do que eles querem muito, a gente tenta encaixar isso com o orçamento disponível e achar ali um denominador comum. E aí, o que não é possível, a gente vai elencando as prioridades e vai abrindo mão daquilo que às vezes não é tão importante, que a pessoa não tem um apego tão grande, enfim. É importante a gente lembrar que casamento é uma realização concreta de um desejo subjetivo, né? Então,
Deixa eu ver aqui a Carla. Ah, Scarlett tá aí conosco. A estrutura é muito importante. Os noivos muitas vezes não fazem ideia do quão complicado é e o quão mais caro sai a brincadeira, né? Pois é. Então, às vezes, quer fazer na casa de alguém, de um parente, de alguma coisa, de um sítio da família pra economizar e sai muito mais caro. Porque não tem essa estrutura. Scarlett, deixa eu aproveitar que você tá aí. Deixa eu te mostrar a minha filha nova. Olha, dá oi pra ti, Scarlett. Tô aqui dormindo no colo da mamãe enquanto a mamãe trabalha. Então, pessoal, essa escolha do espaço, ela tem 300 variáveis. Bom, escolhido o espaço e, consequentemente, a data, vocês têm noção de qual é a primeira coisa que os casais querem começar a olhar? Ou quando eles já chegam, a gente já tá olhando isso e aquilo. As assessoras aí de plantão, eu vi que tem umas colegas de trabalho aí. O que os clientes de vocês chegam querendo olhar, assim, de cara? Vamos ver se coincide com o que acontece por aqui. É muito engraçado, assim, é unânime. Unânime. Rola um delay, né, gente? Tem uma pergunta e fico aqui enrolando pra poder chegar à resposta. Mas é muito engraçado isso. Todo mundo aqui... Vestido? Sério? O pessoal já quer... As noivas já querem direto olhar vestido? Aqui até que vestido não vem tanto assim, não. Aqui o pessoal vem muito buffet e decoração. O pessoal entende festa de casamento como buffet e decoração. É impressionante, né? Escolher o local. Às vezes, antes de escolher o local, já aconteceu noiva que queria olhar em buffet e decoração sem saber onde que ia casar. Eu falei, meu amor, nós vamos decorar o quê, bebê de mamãe? Nós vamos decorar onde, se a gente não escolher o local ainda, né? Nós vamos servir essa comida pro pessoal onde, que dia, que a gente não tem local e data. Então, já aconteceu de noiva querer... eu pensei no buffet tal, no lugar tal, no decoração tal. Eu falei, tá, mas pra decorar, que dia, que local? Então, local e data, primeira coisa. Juju tá aí, eu não sabia de nada, eu só sabia que era você. Declaração de amor neste Instagram. Que saudade, amanhã eu volto de férias, vocês que me aguentem. Lindeza da minha vida, meus meninos, gente. Vocês têm noção da paixão que eu tenho por esses meninos? Às vezes eu me sinto uma galinha, assim, com os pintinhos debaixo da asa, sabe? Aquela história de mexe comigo, mas não mexe com os meus meninos. É bem isso. Sou eu com os meus pintinhos, né, Juju? Então, todo mundo tende, assim, todo mundo mesmo, tô generalizando geral, olha a redundância aqui, comendo solta. A galera quer começar por buffet e decoração. Gente, primeiro passo, contratar uma assessoria. Antes mesmo de... E aqui, eu tô dizendo escolha do local e da data, partindo do princípio que vocês já me contrataram como assessora ou as coleguinhas aqui presentes. Ou os colegas, né? No mercado em geral, porque tem cliente pra todo mundo. Mas o primeiro passo real, oficial, eu nem falei aqui porque eu já tô partindo do princípio que isso é óbvio na cabeça de vocês, né? É a contratação de uma assessoria. Então, o seu assessor, a sua assessora te ajudou a fazer o mapeamento desses locais. O que eu tava dizendo antes de ler aqui o comentário da Scarlett. A festa de casamento, ela é um acontecimento concreto para um fato totalmente subjetivo, né? Então, o que acontece? Você vai ali materializar uma coisa que tá dentro da cabeça e do coração de duas pessoas, até mais, né? O sonho de mãe, de pai, de vô, de vó, de madrinha, tem um tanto de... É um caldeirão de emoções ali misturado, envolvido. E muitas vezes a gente faz esse papel de manejar essas emoções ali. Então, é muito complicado você entender o que tá na cabeça do outro se isso não for bem conversadinho, bem esmiuçadinho. Quem mais tá aqui? A Maíra tá aqui, olha, querida, da Ateliê Maíra Rodrigues, lá da Bahia. Ia fazer meu convite de casamento, quer dizer, vai fazer, né, o dia que tiver festa. E fez identidade visual do noivado, de vários dos meus meninos. Mãe do Estevão, meu afilhado lindo, minha amiga há mais de 20 anos, gente. Amo o trabalho e amo a pessoa. Tiago que tá aqui dizendo, tudo um completo, a festa que é o único momento especial para o casal ou debutante. Exatamente. E é um momento muito único, que não tem replay, né? Não tem como dizer, vamos voltar e fazer de novo. Gente, não tem indenização nesse mundo que pague o transtorno e o mal-estar de fazer uma segunda festa. Pode ser maior, mais cara, mas ela sempre vai ser a festa que vai estar substituindo a primeira, que por algum motivo, alguma razão, circunstância não deu certo, né? Então,
escolha um assessor. Esse assessor, ele vai te ajudar a escolher o local, porque ele vai entender as características do casamento e dessa subjetividade do casal, da expectativa de vocês, qual que é o sonho de vocês, para ajudar a trazer isso para o concreto. Então, a nossa função é um pouco trazer do imaginário, dessa expectativa, desse sonho, às vezes tão antigo, né? Mesmo antes de conhecer o noivo ou a noiva, o cara ou a moça já sonham com aquilo ali. Então, a gente vai trazer o que vocês querem pro real, pro concreto, obviamente dentro das possibilidades, inclusive financeiras. Então, contratou um assessor, escolheu um local, esse assessor vai te ajudar a montar um cronograma. Esta palavra, ela é importantíssima para quem trabalha com produção de eventos, para quem lida, aliás, para qualquer tipo de produção, de projeto, né? Qualquer gestão de projeto, é fundamental que a gente tenha um cronograma. Não existe gestão de projeto sem cronograma, não é mesmo? Se você vai fazer um treino, que não deixa de ser uma gestão de projeto ali, tem um início, um meio, um objetivo, tem um cronograma de treino. Se você tá na sua empresa trabalhando com qualquer coisa, professor, advogado, você tem um planejamento, você tem um projeto, você tem um cronograma relacionado àquele projeto. E cada um dos meus meninos, eles têm um projeto, né? Eu monto um projeto para cada um deles no nosso sistema, porque agora a gente tem um sistema, né, Juju? Nosso sistema lindo, maravilhoso, maravilhoso. E aí a gente precisa coordenar as nossas tarefas com o timing ideal para cada tarefa. Deixa eu ir lendo aqui, ó. Kenia tá dizendo, Lu, como lidar com as madrinhas que às vezes querem dar palpite no cerimonial? Elas atacam de cerimonialista. Ô, gente, verdade seja dita, todo mundo se acha um pouco cerimonialista, né? Todo mundo. As madrinhas, as mães, até algumas noivas, muitas vezes falam, não preciso não, porque eu dou conta de planejar tudo sozinha e tal. Eu queria alguém só pra ler contrato e pra ir lá no dia e resolver tal coisa. Parece que a nossa função se restringe a isso, assim. Sério, às vezes eu recebo umas mensagens, uns pedidos de orçamento. Eu queria você só pra A, B, C, D, E. Cri. Eu me sinto emburrecida. Eu falo, não é possível que tem 10 anos que eu tô aqui fazendo isso. Assim, porque a pessoa só me enxerga fazendo isso. Mas enfim, hoje em dia eu já acostumei, sabe, Kenia? E hoje em dia eu finjo egípcia. Então, a madrinha quer dar palpite, coloca a madrinha no grupo, deixa eu dar palpite, eu dou trela, eu dou corda. Porque chega uma hora que cansa. A grande verdade é que cansa. É extremamente cansativo o nosso trabalho. É um desgaste emocional gigantesco, é um desgaste energético gigantesco, é um desgaste físico gigantesco. E as pessoas acham que a gente fica por conta de só pedir orçamento, ler contrato e indicar fornecedor, assim, que tudo se resume a isso, que não tem nenhum trabalho mental, estratégico, de negociação, de planejamento. Concordo que muita gente não faz isso, mas o trabalho que efetivamente deveria ser realizado, ele envolve tudo isso. Então, é uma profissão que infelizmente não é valorizada. O nosso mercado não nos valoriza, né? Vários fornecedores têm posturas de se acharem produtores de eventos e ficam dando palpite gente, é importante dizer que aqui ninguém tá querendo dizer, é meu, não dê palpite. Não, de jeito nenhum. Né? Toda troca de ideias é extremamente válida. Duas cabeças sempre pensam melhor do que uma. Mas uma coisa é você contribuir, você agregar com opinião, com uma ideia, com uma sugestão. Outra coisa é você assumir o papel e a postura de uma profissão que não é sua, né? É a mesma coisa de eu abrir a boca de alguém e começar a falar assim, eu acho que é cárie, assim. Não, mas obtura, pode obturar, porque eu acho que assim, isso aí é caro. Mas qualquer coisa, assim, você colocar uma resina. Gente, eu não entendo nada de boca, de dente, o que eu vou ficar dando palpite? Né? O que eu posso dizer, se tem alguém com dor de dente, é dizer, procura um dentista. Entende? É muito engraçado isso, Kenia, porque as pessoas não cogitam fazer uma cirurgia sem um médico, ninguém cogita entrar com um processo contra alguém sem um advogado, ninguém cogita construir uma casa sem um arquiteto, um engenheiro, mas as pessoas cogitam produzir um evento sem um produtor de eventos. Então, eu acho que eu fico brincando que eu fico fazendo a egípcia, mas eu me posiciono, sabe?
em alguns momentos, é importante mostrar o limite da atuação do profissional e do palpite do outro. De você, inclusive, mostrar para o seu cliente e fazer valer o que ele investiu em você, né? Porque senão o seu trabalho fica equiparado com uma simples e mera opinião de uma pessoa que pode estar ali na melhor das boas vontades, olha, eu inventando palavra aqui, com a melhor boa vontade do mundo, maior boa vontade do mundo, mas que vai colocar o seu trabalho numa condição que vai te desanimar, te desmotivar, e aí você vai tocando aquele atendimento ali e vai te colocar numa condição que não fortalece a classe. Falei demais, não sei se ficou claro. Deu pra responder? Qualquer coisa você me conta aqui. Gente, isso aqui tá me incomodando? Não quer, né? Então vem pra cá. Bom, então, próximo passo. Fizemos um cronograma, né? Fizemos aí o passo a passo. Como é que eu divido o meu cronograma? Já que a gente tá dizendo passo a passo, gente, eu tô indo aqui bem esmiuçadinho, tá? Bem nos detalhes. Como é que eu divido? Deu pra responder aí? Então joia. Qualquer coisa me manda aqui. Como é que eu divido o meu cronograma? Antes eu trabalhava com Excel, então eu colocava mês A, mês B, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, as atividades na vertical e ia colocando ali as funções. Manualzão, quando eu comecei era assim e não dá. Aí depois eu comecei a trabalhar com blocos de meses. Eu mantive Excel e eu comecei a trabalhar com blocos de meses. Então, de janeiro a março a gente vai olhar A, B e C. De abril a junho nós vamos olhar D, E e F. Beleza, funcionava, mas também ainda não era o que eu queria. E aí, recentemente, eu fiz alguns cursos, enfim, e aí, insight daqui, insight dali, eu montei uma estrutura de cronograma que eu chamo de plataforma 5x5, que, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Peraí. Aqui, ó. Ver se dá pra vocês verem aqui, ó. Então, eu trabalho com esse grupo de tarefas. O que eu fiz? Eu coloco, né, uma plataforma 5x5, coloco o nome da noiva, do noivo, ou da noiva e do noivo, a data, e apresento para eles aqui, e em cima disso a gente vai trabalhando aqui, né, é só uma lâmina de exemplo, mas a lâmina principal é essa daqui. Como que eu dividi? A ideia é que a gente consiga simplificar o nosso trabalho pro nosso cliente, certo? Então, deixa eu voltar aqui para vocês me verem. Deu pra enxergar? Deu pra ver aí? Então, a ideia é que a gente consiga simplificar o nosso trabalho, o trabalho, né, do cliente para ele, facilitar a vida dele nesse processo de organização. E aí eu via que tava aquele tanto de mesa, aquele tanto de tarefa, aquelas coisas, às vezes, assim, mais desesperavam do que ajudavam. E aí você começa a ver, nossa, mas acabou o mês tal e a gente não viu tal coisa e não sei o que acontece. É o que eu falo com todo mundo. Gente, cronograma é um norte. Nós somos pessoas, nós não somos máquinas, né? Se até máquina não consegue, às vezes, cumprir ali, acontecem N eventualidades, vocês adoecem, vocês resolvem fazer uma viagem, vocês agarram no trabalho, eu adoeço, gente, olha, tem carne e ossinho aqui. Então, às vezes a gente precisa, né, que nem nessas circunstâncias todas agora de pandemia, enfim, a gente optou por antecipar as nossas férias, porque tava tudo muito incerto. Amanhã a gente retorna das nossas férias, não tava planejado, não tava programado. Então, vai ser a hora de rever, né, todos os cronogramas. A gente viu antes de entrar de férias, a partir de amanhã a gente consegue retomar isso com os meninos e rever o cronograma de todo mundo. Então, a função do cronograma no planejamento é ser um norte, é ser uma orientação para que mentalmente o casal consiga se organizar sem entrar na paranoia de que tem que seguir ipsiliteris o que tá ali. Aquilo ali, gente, é pra um check mental, assim, pra conseguir vislumbrar o encadeamento lógico dessas contratações, tá? Então, se alguém depois tiver interesse, os colegas aí quiserem, né, que eu compartilhe
esse documento que eu fiz, não tem o menor problema, posso compartilhar. Eu acho que o que às vezes funciona pra mim não funciona pra vocês e vice-versa, mas se funcionar, ótimo, vai ser um prazer contribuir no trabalho aí das minhas colegas de profissão. Então, como é que eu fiz? No intuito de simplificar. Eu dividi esse planejamento em 5 partes, né? Então, esse planejamento da festa de casamento, eu divido em 5 macrogrupos, que eu chamo de G1, G2, G3, G4, G5. O que é o G1? O G1 são os itens únicos. Então, na nossa escala de prioridades, é tudo aquilo que a gente precisa fechar primeiro. Todo mundo vem com aquela história de quero fechar buffet e decoração, mas não, a gente tem que fechar tudo aquilo que é único, que a gente tem que garantir a agenda. Então, obviamente, o local, né, da cerimônia e da festa, foto e vídeo, que é fundamental, porque aquele fotógrafo ou tá conosco ou tá com outro casal, né? Por mais que seu casamento seja de dia e o outro seja à noite, tem making off, né? O cara não vai correr o risco de um atrasar e não conseguir chegar em outro. Então, um bom profissional, ele vai fechar um evento por dia. Então, a gente precisa fechar foto e vídeo para garantir a agenda. Música, tanto da cerimônia quanto da festa, seja banda, seja DJ, pelo mesmo motivo, ou eles estão conosco ou eles estão em outro evento, então faz parte aí dos fornecedores únicos. E cabelo e maquiagem. Muita gente deixa cabelo e maquiagem para depois. O que acontece? Não consegue a data. Quando vai olhar com aquele profissional que tem aquele perfil, que tem às vezes aquela pegada de pele que você gosta, que você admira, um olho que você adora, ele não consegue mais te atender, porque deixou ele pro final, enfim. Então, o primeiro passo, o G1, são os fornecedores únicos. A gente garante a data de todo mundo, ok? Segundo passo, a gente caminha pro G2, que são os grupos que é o grupo dos itens estruturais, são os itens estruturais, que é tudo aquilo que faz parte da estrutura da festa, tá? Então, isso eu tô chamando aí sim das coisas macros, das coisas, né, grandes: buffet, decoração, sonorização e luz, né? Não adianta eu ter investido lá atrás numa puta banda, num DJ fodástico, sendo que eu vou colocar uma caixa de som parecendo um enxame de abelha lá chiando. Gente, muita gente, é um item que, cara, vale muita atenção. Muita atenção. Por favor, colegas de profissão, ajudem a conscientizar os clientes de vocês de que orçamento de sonorização a gente tem de A a Z. A gente tem de caixa preta num tripé descascado a um PA suspenso, lindo, maravilhoso, né, um projeto de caixa acústica, de boate, enfim. Então, não adianta eu ter um super investimento em música se eu não tenho um investimento em que vai reproduzir a música, né? Ai, gente, peraí que eu tô recebendo mensagem de amor. Lu, parabéns, você tem se tornado cada vez mais profissional. Amiga, que bom, né? São 9 anos nessa estrada. Também te amo. Muito orgulho de você também, minha querida. Muito, muito, muito. Você sabe disso. Mulherão da porra que tu é. Gente, talentosíssima, viu? Misericórdia. Se tem uma pessoa talentosa que eu conheço, chama-se Maíra Rodrigues. Uma mão, uma habilidade, assim, artista. Não é porque minha amiga não, mas é verdade. Eu teria falado só, obrigada. Eu não sou dessas. Bom, então, nessa parte estrutural, recapitulando: buffet, decoração, sonorização e luz, e bar e bebidas. Por que eu chamo de estrutural também? Porque são os itens que envolvem um investimento um pouco maior, tá? Só um parênteses, gente, lembrando que essa sequência que eu tô dizendo aqui pra vocês, ela diz respeito a condições normais de temperatura e pressão. Isso quer dizer que quando a gente tem tempo hábil pra gente coordenar todas essas tarefas, né, de forma encadeada, assim. Se eu tenho 3 meses pra produzir um casamento, como já aconteceu, 4 meses, 5 meses... Obviamente, a gente vai sobrepor tarefas. Mas essa divisão de grupos, ela ajuda demais. Porque eu viro pro cliente e falo, olha, nós vamos trabalhar agora como prioridade com o grupo 1 e o grupo 3.
Então a gente sabe que o grupo 1 e o grupo 3 são prioridades nesse momento. Ela não vai ficar voltando a atenção dela e o tempo dela pra fuxicar no Instagram, pra pedir orçamento, coisa do grupo 5, do grupo 4, do grupo 2. Se naquele momento é o grupo 1 e o grupo 3 que importa. E aí a gente pode trabalhar com os grupos de forma concomitante, porém, ainda assim há uma organização e uma lógica ali, um encaixe, né, nessas contratações. Então, grupo 1, fornecedores que são únicos. Grupo 2, os itens estruturais. Buffet, e aí isso envolve, né, bolo, doce, enfim, tudo isso. Som e luz. Falando em som e luz, Paulinho acabou de entrar aí, também parceiraço, som e luz. Bar de drinks e bebidas em geral e decoração. Eu sempre preparo os clientes que para neste segundo momento normalmente é o período em que eles têm um aporte financeiro maior. Então, além de trabalhar com os grupos de itens únicos num primeiro momento, faz com que eles não se descapitalizem e eles consigam, nesse período, mesmo dando as entradas dos contratos do grupo G1, conseguirem se capitalizar para darem as entradas que são proporcionalmente maiores do grupo G2, que são desses itens estruturais, tá? Rony tá aí! Beijo, Rô! Saudade! Rony é minha ex-cunhada, gente, do meu primeiro casamento. É uma querida. Eu tenho uma relação tão legal com a família do meu ex-marido. É muito legal isso, assim. São pessoas, nossa, muito queridas, muito especiais pra mim. Um beijo pra todos vocês. É muito legal, né? Quando a gente consegue construir coisas legais e que todo mundo fala assim, nossa, não deu certo, a gente deu super certo. O tempo que tinha que dar. Agora, outra história tá dando certo com outra família maravilhosa, que eu amo de paixão, que, né, obviamente já virou minha família. Glorinha, Thaís, Cristiana, as meninas. Mas é muito lindo isso na vida, quando a gente consegue carregar coisas boas, né? Independente do que aconteça. Bom, vocês estão vendo aqui que alguém acordou e eu tô segurando pra não ir ali puxar o fio. Quem tá aí? Ai, Drink Art! Acabei de falar de drinks aqui. Lindezas. Outros parceirões também. Janaína, gente, olha aqui. Que tá aqui levada indo ali puxar fio. Fica aqui, filha. Fala assim, pessoas, vamos conversar com a mamãe sobre planejamento de casamento. Então vamos lá, vamos recapitular. Mamãe já falou de cronograma, a importância do cronograma, como que ela divide o cronograma, né, bebê? Que eu divido em 5 macrogrupos e dentro desses macrogrupos as tarefas menores, começando pelo G1, que é o grupo de itens únicos, o G2, que são os itens estruturais, e agora a gente vai pro G3, né? Tuquinha, dá um oi pra Érica que acabou de entrar. Oi, tia Érica! Deixa eu manter essa criatura aqui. Bom, então, gente, feito este investimento, e é importante ressaltar a diferença entre valor gasto e valor investido, né? Então, não escolha sempre o mais barato, pessoal, porque o mais barato nem sempre é o mais vantajoso. Não tô dizendo que o mais caro é o melhor, mas tô dizendo que normalmente o mais barato não é o mais vantajoso. Então, a gente sempre, né, orienta o cliente aí o bom e velho equilíbrio, a linha do meio aí, o melhor custo-benefício. Então, feito esses aportes financeiros desse segundo grupo, que são os investimentos proporcionalmente maiores e que conversam entre si, o que isso quer dizer? A partir do momento que nesse momento eu escolhi, eles conseguem perceber que nessa organização eu estou escolhendo ali itens de uma mesma categoria. Por exemplo, eu tô trabalhando com A e B, né? Alimentos e bebidas nesse mesmo item. Então, se eu tô escolhendo buffet, eu tô entendendo o que eu vou servir e aí eu consigo harmonizar isso com a escolha das outras bebidas, né? Que geralmente buffet serve água, cerveja e refrigerante. Eu consigo conciliar as minhas escolhas de comida, de jantar, de almoço, enfim, com as escolhas do bar de drinks, por exemplo, né? Se eu já tenho ali o local e o horário definido, o estilo da festa, né, o conceito da festa definido,
Isso é muito importante, né? Isso o assessor vai ajudá-los também a definir o estilo, a linguagem, o conceito do casamento, porque senão vai entrar uma noiva com vestido princesa, numa decoração provençal, um penteado vintage, tipo, não vai dar certo, né, gente? E aí você serve tudo isso numa fazenda servindo camarões à francesa, assim, não combina, né? Então as coisas precisam como desornar entre elas. E para elas ornarem, elas precisam de um planejamento, de um projeto. Então quando eu falei de cronograma mais cedo e de projeto, eu tô dizendo de um projeto como um todo, né? De uma definição de linguagem, de conceito, e para a execução desse projeto, a gente vai montar esse cronograma, que é o que a gente tá contando aqui agora. Então, feita essa escolha, por exemplo, do buffet, a gente consegue já coordenar as bebidas e vice-versa. Fiz a escolha da decoração, eu já consigo entender os doces que eu vou colocar, se eu vou tendenciar para uma mesa mais moderna, para os doces mais tradicionais, para um doce regional e vice-versa. Escolhi o doce que eu quero muito, consigo puxar a decoração ali para aquela linha. Isso vai influenciar no layout do bar de drinks, no formato da boate. Vou colocar globo, vou colocar luzinha, vou colocar folhagem. Então, esse segundo grupo, ele ajuda a concatenar todas essas informações, por isso que chama o G2 chamam itens estruturais, para que a estrutura da festa tenha uma coerência, uma linguagem, e essas escolhas conversem entre si para que o resultado seja harmônico, tanto esteticamente quanto na funcionalidade, na execução, ok? Bom, vamos para o último grupo. E o último grupo eu vou só passar assim rapidamente pelos itens, porque eu vou deixar para a semana que vem, tá? O grupo 3 é o grupo dos itens pessoais. O que eu incluo nesses itens pessoais? Identidade visual e papelaria, roupa da noiva, do noivo, ou das noivas, ou dos noivos, enfim, né? A definição do cabelo e da maquiagem. Obviamente que lá atrás a gente escolheu o profissional, então agora a gente vai definir o estilo, o penteado, enfim. Roupa de dama e pajem, né? Tudo isso que tem já que tá aí conosco, oi, oi, oi. Os acessórios. Então, tudo aquilo que diz respeito mais ao casal do que à festa. E a gente inclui identidade visual e papelaria, porque é o que conecta o casal à festa, né? Ó, pra quem tá perguntando, aqui tem um outro gato. Ninguém tá perguntando. Quem tá vendo aí balançar? Oi, Chante, calma, filho, dá oi pras pessoas. Você tá ao vivo? Fala, oi, gente. Vai lá, braveza. Mentira, ele é um doce. Bravo é o que tá ali atrás, dormindo. Ranzinza. Bom, voltando. Então, no item 3, a festa já tem um corpo, né? Ela já tem uma estrutura muito bem definida, a decoração já está encaminhada, o estilo do serviço de comida, não só o que vai ser servido, mas como vai ser servido. Nesse segundo momento, que eu acabei não falando do G2, né, dos itens estruturais, a gente consegue concatenar as informações técnicas também, então de medida de mesa de buffet para demanda do buffet, medida do bar para o pessoal do bar, isso tudo junto com o pessoal da decoração, iluminação cênica que vem aí coroando e realçando tudo isso, enfim. Então, sem dúvida, um dos momentos mais importantes do processo de produção do evento é esse G2. Então, nesse momento G3, a gente... Olha o pessoal do Espaço Milani, oi, oi, oi. Então, nesse momento do G3, a gente vai fazer a escolha dos itens pessoais. Então, se a gente já tem um estilo de decoração, possivelmente as cores, já tem, né, todo o corpo da festa pronto, a gente vai puxar isso e imprimir esse conceito na escolha dos casais. Saudade também, doida pra voltar a trabalhar, pra fazer uns eventinhos. Eu vou conversando com vocês, lendo aqui e contando, gente, tá tudo certo. Lindezas. Uma dúvida importante. Lu, essa identidade visual eu escolho antes ou depois da decoração? Eu sugiro, na verdade eu sempre falo que tanto faz, mas eu depois de escolher
o do meu casamento, eu entendi que escolher a decoração, às vezes, é mais fácil do que escolher a identidade visual. Por quê? A identidade visual, depois não é que ela não pode ser alterada, mas uma vez definida, ela está definida ali. A decoração, a gente escolhe um projeto no primeiro momento, mas a gente tem a reunião final lá perto do casamento para de fato ser uma reunião de detalhamento e de fato a gente conseguir passar o pente fino e bater, né, o martelo nas escolhas. Então, se eu escolher um projeto todo branco e verde, geralmente não muda o valor se eu quiser passar ele para rosa, né? Ou o contrário. Então, é legal às vezes escolher a decoração para noivas que não têm muita noção do que querem, porque a decoração é um pouco mais fácil às vezes de visualizar. E aí, a partir do estilo da decoração, caminhar para o convite, para a identidade visual, e depois disso a gente volta para a decoração para finalizar. No meu caso, eu tinha muito claro a identidade visual que eu queria, assim, eu tinha muito certo. Então, Luísa, fiz o contrário. Mas por quê? Pra minha cabeça, que já tá há quase uma década trabalhando com produção de evento, é fácil visualizar um casamento, é fácil ler ali um descritivo de decoração e conseguir imaginar isso num 3D na minha tela mental. Mas isso não é a realidade, né, de todas as noivas. Então, eu consegui claramente imaginar a minha decoração a partir da identidade visual. E a identidade visual tinha uns significados, sentidos muito específicos pra mim. Então, eu acho que escolher a decoração primeiro pode ajudar a definir a identidade visual, o que nada impede, depois de definir a identidade visual, a gente voltar e adequar a decoração. Deu pra entender? Como eu tô dizendo, gente, como eu disse mais cedo, na verdade, isso aqui é um encadeamento em condições normais de temperatura e pressão, né? Lógico que se nós tivermos um cronograma um pouco mais apertado, um prazo menor para impressão de convites, essa escolha da identidade visual, por exemplo, desse G3, eu vou jogar lá na frente. Muitas vezes eu vou trabalhar com 2, 3 grupos ao mesmo tempo em função do prazo. Mas, no geral, eu sigo essa ordem, ok? Bom, então, por hoje foi só muita informação, né? Falamos aí sobre cronograma, sobre... Olha, Michelle! Como estás, querida? Ela tá falando lá da Colômbia, gente. Temos audiência internacional, que lindo! Beijo para tu e tu, mamá. Ai, que saudade. Que saudade. Bom, então falamos um pouquinho hoje. Repassando aqui antes da gente encerrar. Enquanto isso, gente, enquanto eu vou recapitulando, vai mandando aí se ficou claro, se ficou confuso, porque eu faço aqui um planejamento, mas eu vou daquele jeito, assim. Eu vou e volto, e às vezes fica um pouco confuso. Então, quem tá aí conosco, acompanhando, né, principalmente quem tá aí desde o início, me conta aqui, por favor, se vocês gostaram ou não, se esse tipo de conteúdo é legal, se vocês querem que a gente traga mais essa parte técnica nas lives, vai ficar salva. E eu vou recapitulando aqui enquanto vocês vão escrevendo se vocês gostaram ou não, se ficou confuso ou não. E se tiver alguma dúvida também, podem mandar, tá bom? Bom, o que é que nós falamos hoje? Sobre planejamento casamento e planejamento festa de casamento, que são coisas diferentes, né? Que planejamento casamento é importante, diálogo entre o casal, alinhamento financeiro, de expectativas, de projetos de vida, de projetos futuros. E que pro planejamento do casamento, da festa de casamento, a gente precisa de uma organização que começa com a contratação da assessoria, a contratação de um produtor de eventos, porque não existe produzir eventos sem produtor de eventos, né, gente? Um tiro no pé, um grande erro. Então, contratação de um produtor de eventos, de um assessor, escolha do local e da data, e a partir daí o start. E eu apresentei para vocês, né, o nosso grupo de 5 tarefas, a nossa plataforma 5x5, divididos em G1 itens únicos, G2 itens estruturais, G3 itens pessoais, G4 os itens independentes, que eu vou apresentar para vocês na semana que vem, e o G5 que são os itens burocráticos, ok? Então, é isso, tá acabando o nosso tempo aqui. Qualquer dúvida, qualquer coisa, me chamem no direct, WhatsApp, enfim.
Sim, ficou bem esclarecido. Ansiosa pra próxima. Fofa. Kênia tá sempre aqui conosco, né, Kênia? A gente tem que combinar um dia de nos encontrarmos, nos conhecermos pessoalmente. Vai ser um prazer. Qualquer dúvida, gente, manda uma perguntinha no direct ou no WhatsApp, como eu disse, né? Kênia e outros profissionais da área que estão aqui conosco, quem tiver interesse, quiser que eu compartilhe, enfim, a gente pode até pensar depois, futuramente, num workshop para trocarmos figurinhas. Eu acho que é super válido essa troca, né? Mas um beijo gigantesco, um prazer estar aqui com vocês e até quarta-feira que vem. Espero vocês!